Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fato Jurídico, um podcast em parceria com o podcast Tudo Mudou. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Marina D'Angelo, advogada há 9 anos, criminalista, uma combatente aqui do direito, né, doutora? Seja muito bem-vinda ao nosso Sim, podcast. muito obrigada pelo convite. Hoje vamos tirar todas as dúvidas. E hoje nós estamos também aqui com o nosso querido Alexandre Volpiani. Alexandre Volpiani já é da casa. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutor Targino, doutora Marina. Sempre muito bom estar com vocês e teremos muitas dúvidas aí para esclarecer para quem está nos assistindo. E muito obrigado novamente à Rede Smart de Comunicação, ao Tudo Mudou e ao Fato Jurídico pelo convite. Sensacional. O tema hoje, eu confesso que eu vou ouvir e aprender. É uma área totalmente diferente da que eu atuo, mas tem dois criminalistas de peso aqui. Então vou passar a palavra aqui para o Volpiani já introduzir o tema para que a gente possa continuar. É um assunto que sempre está em muita evidência, a ilegalidade das provas no processo penal e os efeitos que isso causa, né? Nós debatemos isso quase que diariamente em grupos de advogados, em fóruns de debate. É uma situação muito recorrente e muitas vezes são erros muito bobos, né? Se falar, que geram nulidades que atrapalham todo um procedimento criminal que demora muito para chegar ali. Tem todo um procedimento de investigação, de processo, de formação de provas. E a gente vê algumas coisas que destroem tudo isso, colocam tudo a perder por erros técnicos e assim... Vou cortar essa. Erros técnicos que nós vemos diariamente no judiciário. É uma forma do advogado ter também como combater, né? Se não fossem erros, se não fosse o caos, não teríamos profissão. Mas a doutora Marina vai ter muita propriedade para falar isso durante o programa. Vou fazer uma pergunta, aproveitando o ensejo. Vamos começar. Vamos começar. Doutora Marina, o que caracteriza uma prova ilegal no processo penal? Tudo aquilo que for diverso do que está escrito dentro do processo penal, do Código de Processo Penal e das garantias constitucionais, se concretizam como provas ilícitas. E aí a gente tem a violação de domicílio, a gente tem a tortura, a gente tem várias formas que acontecem quando também a gente não tem o caminho da prova feito de forma correta, que a gente chama da custódia da prova, né? Aquela interceptação telefônica que não foi pedida antes pelo juízo, não foi autorizada pelo juízo, tudo isso daí se caracteriza uma prova ilícita dentro do processo penal. E é uma forma que a gente tem de se defender também, porque o Estado ele tem muito mais força, muito mais poder do que o acusado. Então a defesa precisa atuar nesse caso aí. Sim, é a estrutura do Estado, doutor Targino. Quando a gente fala de paridade de armas, que é um conceito muito recorrente, muito presente, que tem que estar presente no processo penal, nós vemos que na realidade não é bem assim. Porque o Estado tem todo um aparato, né, a polícia, o Ministério Público, os agentes públicos, para trabalhar contra aquele acusado. Enquanto o acusado, quando consegue, ele tem um advogado de defesa, que tem que fazer milagre às vezes. Porque você lutar contra tudo isso, e isso que gera eventualmente um erro, toda essa estrutura contra você, é muito difícil mesmo assim. Muitas vezes, a doutora Marina pode até dizer, nós combatemos num processo, nós alegamos a nulidade, CPP embaixo do braço, e não é reconhecido, e isso faz com que nós tenhamos que impetrar diversos outros recursos em cima de decisões que não reconhecem nulidades, erros, e aí dizem, poxa, o processo demora tanto, né? O Brasil é uma piada. Não é que é uma piada. Nós, quando temos determinadas situações nas mãos, e de uma forma simples pedimos isso ao juízo da causa, eles não nos atendem. E força que a gente vá até as instâncias superiores lutar pelo reconhecimento dessas ilegalidades. Então é difícil para o cidadão, como a doutora Marina disse, lutar contra tudo isso, não é, doutora? Com certeza. E tem que ser bem combativo mesmo. Dificilmente
eles fazem o processo da forma correta, da forma que deveria ser feita, da forma que deveria ser obtida. Então, assim, mas não é sempre que a gente consegue comprovar. A maioria das vezes tem que ir mesmo para as instâncias superiores. A STJ costuma ajudar bastante a gente aí. Quer dizer, então, que, por exemplo, essas provas, não importa a forma que ela foi obtida, vamos dizer assim. Se ela foi obtida de uma forma considerada ilícita, ela não serve para o processo. Ela tem que ser retirada do processo. Ela é retirada. Eu tô lembrando aqui das cadeiras de graduação, é verdade. Tem que ser retirada do processo. É o princípio raiz, né? Você até pode continuar o processo dependendo da nulidade, quando ela não é absoluta, ela é relativa, você continua o processo, mas eventualmente você torna aquele fato, aquela prova imprestável para a condenação. Fazendo uma analogia com outras áreas, é aquela história de gravar sem falar, gravei a conversa, mas não estava permitido, ninguém... Naquela época que o pessoal combatia muito isso, era uma prova ilícita, né? Hoje mudou, então, o CPC hoje vai estar no CPC, né? Mas antigamente usava-se muito isso, né? Então, entendi mais ou menos o teor aqui do negócio. Interessante. É interessante. E são armas que a gente tem para combater, né? Para buscar boas, né? a absolvição que a gente tanto quer. São armas maravilhosas. São armas boas, porque é o que a doutora Marina comentou. Acho que 90% dos processos de vocês tem provas ilícitas. Tem. Pela forma que é conduzido mesmo, nas delegacias, pelos policiais, aquele negócio do policial dar uma pressionada. Eu sou de uma época, eu tenho 17 anos de profissão, de uma época em que se redigia as peças de um flagrante, por exemplo. E ali acabavam ocorrendo muitos erros. Existiam delegacias que o escrivão ia lá, demorava a madrugada inteira, um flagrante de tráfico, por exemplo. E é um flagrante que tem que ter 10 vias, é muito louco o negócio. E ali aconteciam vários erros. Hoje, com essa modernização de tudo, né? É basicamente um preenchimento de formulário dentro do sistema da Polícia Civil, por exemplo. Então é difícil você arrumar uma nulidade de procedimento ali, né? Pode ocorrer, pode. Eu já tive um caso esse foi muito legal. Um rapaz que ele era surdo, mudo e tinha um grave retardo mental. Ele foi preso por tráfico de drogas. Pasme, excelência. Mas foi. E aí, no depoimento dele ainda, o cara surdo, mudo, com um belo retardo psiquiátrico, psicológico, mental, né? O delegado coloca assim no depoimento dele: sabendo ler e escrever, declara. Uau. Isso é uma bela nulidade. Uhum. No final, ele ainda conserta, acompanhado pelo seu genitor, que ajudou a fazer o entendimento dele no depoimento. Sabendo ler e escrever. Veja a situação. Então, isso é uma bela de uma nulidade. Depois, nem foi pela nulidade que ele foi absolvido, mas sim por um exame, né, de um incidente de sanidade que a gente fez e comprovou que ele era inimputável totalmente. Ele não e o processo acabou por isso. Mas naquela época era uma situação muito mais manual do que hoje. Hoje você vai lá, você joga o número do RG, né? Aparece toda a qualificação da pessoa. Só com o número do RG é o CPF dele, isso no sistema da polícia. Aí ele vai fazer o máximo histórico. Vai colher o depoimento dos policiais que fizeram eventualmente flagrante. Normalmente, esse é um erro clássico que ocorre até hoje em dia. Pega o depoimento de um policial, copia e cola do outro. Basicamente isso. Copia e cola, e acontece sempre, né? Acontece sempre. E a gente também tem um outro problema que eu acho que acontece mais recorrente ainda, que é a denúncia anônima. Denunciou anônimo, tal. Eles vão lá, invade a casa, invade até a invasão, assim, digo, não é bem uma invasão, E né? alega uma situação flagrancial. A busca pessoal e veicular também acontece bastante por conta de denúncia anônima. Aí, às vezes, até o próprio concorrente do traficante liga a polícia fazendo a denúncia anônima e eles vão lá e
prende, e tá errado. Eles têm que fazer investigação prévia. Não adianta vir e fazer. A gente conseguiu anular um processo com 7 habeas corpus, mas conseguimos anular exatamente por conta disso. Porque teve uma denúncia anônima, fizeram a busca pessoal, não encontraram nada, reviraram o carro, já mais ou menos sabiam onde é que estava escondida a droga. Ela estava escondida debaixo de um banco, no fundo falso do banco, e acharam 1 quilo lá da farinha da Dona Benta. E ficaram presos 4 meses, até a gente conseguir comprovar que aquilo foi ilícito. O juiz de primeiro grau não quis saber. Não é ilícito, não é ilícito, tem outras provas. E combateu, mas a gente foi até o STJ 2 vezes para conseguir comprovar a ilicitude e absolvição, porque era a única prova que tinha. Dentro de um tráfico, é a única prova que tem, né? E você precisa ter o time de remédios no processo penal para não queimar, como a gente fala, chances, né? Então você precisa fazer o habeas corpus no tempo certo. O cliente não entende isso, né? Tem que fazer o habeas corpus, doutor? Tem que tirar ele? Calma, tudo tem um tempo. Porque senão você queima essa etapa e você bloqueia ela lá na frente se ela for muito mais possível. Então tudo tem que ser muito bem trabalhado com relação à questão de provas. A gente ouve muito invasões, porque sob alegação de situação de flagrante, isso já está sendo muito discutido no STJ. A fuga, a denúncia anônima, que de uma situação de flagrante, porque eles têm que arredondar tudo, né? Mas no fim se atrapalham bastante. Então, nós precisamos prestar bastante atenção no papel, no processo, na investigação, porque sempre vai ter alguma coisa para puxar. Se é interessante, se vai virar, aí é outra coisa a ser analisada, exatamente para não queimar um recurso à toa. Entendi. E, aproveitando o gancho. Bom, e essas histórias de policiais que plantam provas para prender alguém? Então vamos lá, eu quero pegar aquela pessoa, eu planto uma prova no carro dele, eu planto uma prova ali para fazer o flagrante. Isso existe? Como você prova a ilicitude dessa prova? Existe, e olha, existe de uma maneira tão doida que é até difícil explicar. Peguei um processo uma vez também, lá em São Sebastião, na praia. E eu, pesquisando outros processos dos mesmos policiais, encontrei a mesma droga. Uau! A mesma quantidade, a mesma cor, só mudou o número do lacre, que na verdade eles só trocavam e utilizavam para poder ferrar outras pessoas. Não gostei de você, já pega de outro processo. Ou é porque estão procurando por um outro crime e não conseguem provar esse outro crime. Fala, não, eu vou dar um jeito. Como que você faz essa descaracterização? Pega a prova do outro processo, mostra a foto. Você vai isso, puxar. Nesse caso, a senhora teve, mas quando não tem isso, a senhora tem um problema para resolver. É complicado. Advogar na área criminal, além de tudo, você precisa ser pesquisador, investigador. Investigador. O que a gente, bruxos, o que a gente usa muito no processo penal é analisar sentenças de um juízo que está julgando. Isso é muito, a gente usa muito, eu faço muito. Porque hoje no TJ de São Paulo você consegue ver as sentenças que aquele juízo dá. Sim. E consegue filtrar isso no tipo de caso, roubo, tráfico, e aí você sabe a linha de trabalho daquele juízo. Quando você chega nesse ponto, você tem acesso ao número do processo. Se ele estiver aberto, aí você consegue fazer o que a doutora Marina disse. Puxar o que tem ali de conjunto probatório. Então ela está com um caso de tráfico do juiz X. Ela puxou as sentenças do juiz X, ela sabe como aquele juízo meio que enxerga o traficante. Dentro daquele processo, você consegue ver... lógico, começa por uma amostragem. Tem como você ver 1 a 1, né? É muito processo. E às vezes você vai linkando uma coisa a outra e chega numa conclusão como ela chegou. Muitas vezes a gente vê copia e cola das sentenças. O policial sortudo, né? Ele pegou 1 quilo com fulano, 1 quilo com ciclano, 1 quilo com... Esse cara é muito sortudo. 37 gramas com todos. Você entendeu? Então, aí você já consegue o quê? Desmerecer aquela prova, aqueles agentes. Não que eles vão responder por isso ou que tenham feito, mas tudo leva a crer que aquilo não é tão confiável quanto parece. Porque uma outra coisa que a gente encara muito, né, Marina, é a veracidade da palavra do agente do Estado ser considerada a ponto de ser imaculada.
Não ter nada que você Exato. possa fazer contra o depoimento. Hoje no STJ é muito discutida essa questão de que, por exemplo, na questão da invasão do domicílio, o cara foi pego com uma quantidade pequena, mínima, aí dentro de uma rua, numa via pública, e aí ele leva os policiais até a casa dele, ele abre as portas da casa dele para mostrar que tem mais. O cara é louco? Lógico que não, né? Óbvio que foi feito de forma ilícita, e a gente vem discutindo isso. Que, os policiais não têm por que mentir. Tem sim. Foram eles que prenderam, eles querem dar veracidade àquilo que eles fizeram. Sim, A fé pública que dizem. sim. Ah, eles têm fé O pública. policial Não, tem fé pública? não. Não tem. não. Mas os juízes, para chancelarem as provas, às vezes até mencionam. Tem a certa fé pública. Entendi. Mas fé pública é privativa de determinadas funções, Sim. né? Mas, como a Marina disse, ele tem todo o interesse de que aquilo seja visto como verdade. Porque é ele que fez. Até uma questão de ego, né? De vaidade. Ele vai chegar não lá e falar, quer- não, tô errado, fiz tudo errado, não é bem assim. Não. Primeiro que é a vaidade do próprio agente, né? Ele prendeu, agora ele tem que sustentar aquela prisão, senão é uma prisão que ele fez errado. Eu acho que tem muita vaidade aí. Com certeza, com certeza. E aí trazer, né, isso pro processo de forma que, não, ele perguntado, ele acabou admitindo. Gente, isso não existe. Não tem porquê eu querer me ferrar mais. Se eu fui pego com 4 gramas, eu não vou querer mostrar os 2 quilos tá em casa. Não existe. Deixou entrar, franqueou a entrada, eles usam esses termos. Quando você vai ver o franqueou, sabe Deus como foi Mas, doutora Marina, falamos aí de várias provas de nulidades, demos vários exemplos para quem nos assiste e quer entender mais ou menos o que é isso, quais são, o que seriam. E as consequências? Geram o quê? Como que a gente consegue medir as consequências do uso dessas provas ilegais no processo? Depende um pouco do quê? Do que se essas provas, elas, assim que se tornarem nulas, né, que a gente tem que fazer esses pedidos para que elas sejam anuladas. Não esquecendo que tem um prazo para isso, né? Com certeza. Não esquecendo que tem prazo, anuladas. Se elas forem, delas decorrerem todas as outras, acabou o processo, né? Agora, se ela for uma prova, dentre outras que foram obtidas de outras formas, aí o processo vai continuar, né? E aí, mais combatividade, né? Pra gente conseguir entender isso daí. Porque, de repente, essa prova retirada do processo, ela pode até ser anulada, mas se o outro conjunto probatório for bom, a gente também continua com o mesmo problema. Bacana. E como, lógico, a gente já meio que falou, deu um spoiler, como que nós, advogados de defesa, temos que interceder quando vemos uma nulidade num processo? Gostei do termo que você Ou usou. a ilegalidade da prova. Colocar o Código de Processo Penal debaixo do braço. Ele é o nosso guia, né? Tanto ele quanto a Constituição Federal, para trazer isso para o processo, primeiro justificando para o juiz de primeiro grau, e depois, se não, vamos subindo os habeas corpus por conta da liberdade, vai subindo até o STF, se necessário. Acho que é importante a gente continuar combatendo, né? Trazendo isso de todas as formas possíveis, mas primeiro para o juiz de primeiro grau e subindo com habeas corpus paulatinamente. Entendi. Bacana. Uma questão, doutor Targino? Olha, é uma área fascinante, né? Eu, particularmente... Aproveita. Vou tirar as dúvidas. Sei que você não vai ser criminalista, mas é a área mais curiosa do direito, né? Todo estudante sonha, né? A gente fica imaginando aqui, né? De repente conseguir eliminar uma prova, qualquer prova do processo, você consegue a liberdade de uma pessoa, consegue restaurar a vida de uma pessoa, ela continuar a vida dela dentro do seu trabalho, que é defendendo os acusados. Mas olha, não tenho muitas dúvidas. O que eu queria pedir para você é o seguinte: passa para os jovens advogados a sua experiência, o que você recomenda para quem quer atuar na área criminal, quais são as dicas, como que o cara começa, dá uma palavra para esse jovem advogado, mas fale olhando naquela câmera ali, ó. Opa, vamos lá. Gente, para começar no criminal, eu acho que muito se fala sobre dica, muito se fala sobre chegar rápido, e eu acredito que falta muito da leitura da legislação.
muita gente esquece de ler a legislação. Fica pegando a jurisprudência, e o curso tal que vai me ensinar o milagre. Não tem milagre. Tudo está no processo penal. E, inclusive, novas discussões que tragam para o STJ. A gente tem que ser combativo a ponto de trazer matérias que muito advogado ainda não trouxe. Então, isso tudo está na legislação. Então, vamos começar com a lei seca, e depois a gente vai estudando, vai pegando outros processos, lendo o processo. A maior parte dos processos são públicos. Então, eu acredito que lendo outros processos, entendendo absolvições ocorridas por conta disso, a gente consegue fazer uma busca legal, tanto, principalmente no STJ. Tem muito filtro ali para a gente conseguir fazer pesquisa. Hoje a gente tem muita inteligência artificial que ajuda a gente nisso. O chat GPT pode perguntar para ele que ele vai te trazer. Então, nunca baixe a cabeça. Também não altere a voz. Altere seu argumento, aumente seu argumento. Quem tem razão não precisa gritar. Com certeza. Agora, vamos complementar a pergunta para a senhora dar mais uma dica aqui. Ser advogado criminalista é uma coisa. Ser advogada criminalista deve ser totalmente diferente, dados os preconceitos, frequentar presídio. Fale um pouco disso pra gente. Cara, essa eu tenho que tirar o chapéu para você. Porque foi uma baita pergunta, ela pode falar. Totalmente. Quando a gente vai para delegacia, principalmente delegacia, tá? Eu acho um dos ambientes mais hostis para mulher advogada criminal. Primeira pergunta que o delegado vai fazer é: você vai ser advogada criminalista mesmo? E muitas vezes não é porque ele está duvidando que você é advogado, mas sim que você atua na área criminal, mas sim porque ele está querendo uma outra coisa, algo ilícito ali, e quer saber se você vai sair fazendo escândalo, sair contando para todo mundo, esse tipo de coisa. Muitas vezes pergunta para você quantos anos você tem de atuação, e se é um homem, você não vê isso acontecendo. Principalmente se já tiver mais idade. Você vai perceber que ele não vai fazer esse tipo de pergunta, não vai pedir nem a OAB do cara. Essa é a verdade. Para a mulher, tudo é diferente. Ele analisa sua roupa, ele analisa tudo. Há um pouco tempo atrás, eu fui fazer um flagrante, e era um sábado à tarde, e o cliente ligou, já era um cliente nosso, não tinha como negar. Fui do jeito que estava. Tava ainda de blazer e tudo mais, mas eu tava com shorts, não tava muito curto nem nada, mas tava. A primeira coisa que o delegado fez foi fazer isso aqui, ó. Tipo, isso é roupa? Você é advogada mesmo? Presta sua OAB, por favor. Primeira coisa. Então, assim, se é um advogado, já conheci vários advogados que tiveram que ir com roupas comuns do dia a dia e não aconteceu esse tipo de constrangimento. E fica ruim pra você, fica ruim pro seu cliente. E fala assim: peraí, mas será que essa pessoa vai conseguir me tirar daqui? Porque não é possível. Depois que as pessoas te veem dessa forma. Então, ser mulher é bem mais difícil em vários aspectos. O delegado acha que pode gritar com você, o juiz acha que pode gritar com você, porque você é mulher. Até você explicar pra ele por que ele tá errado. Tem que vencer na questão técnica. Tem que vencer na técnica. Tem que ser E técnico. na firmeza. Você, a mulher... Pode tremer, não. No meu tempo de lutas, eu vi que a mulher é muito testada na área criminal. O tempo todo, como a doutora Marina disse, com os dizeres. Eu duvido que esse delegado estava de terno e gravata. Devia estar de camiseta polo e calça jeans. Pra perguntar do traje dela. Nem o informal falando do informal, né? E eu nem preciso... Posso apostar até. Mas um outro ambiente muito hostil é o local de prisão, os CDPs, as penitenciárias, é um local onde a mulher passa muito problema, tem muito problema. Eu tomo cuidado até com a questão de maquiagem, de anel, brinco, tudo isso tem que tomar cuidado. Até as roupas íntimas. Normalmente o sutiã tem um bojo, uma armação de ferro. Até nisso nós já tivemos problemas com isso. Porque eles não liberam a entrada. E não é às vezes essa estrutura de roupa íntima ela é necessária em virtude de alguma situação física. Eu já tive problemas com advogadas grávidas para passar em scanner,
se era, se era O permitido scanner ou dá pra ver não. tudo, até se você tiver com um absorvente interno, por exemplo, aparece. E pode ser visto como droga Que absurdo. ou celular. Eu tive a oportunidade de entrar uma vez para nunca mais também, sabe? Porque realmente até o cinto, o sapato tem que tirar, é constrangedor, imagino para uma mulher. Eu, como já sou né, escaldado, meu sapato, eu tenho sapato de ir lá. Não tenho ferro no meio do sapato. Eu uso abotoadora. Não, Eu esquece. tenho que tirar a roupa lá. Esquece, Não esquece. entra. Relógio, aliança, cinto, tudo. Eu me limpo antes de entrar. Eu entro só com a caneta, OAB e papel. Absurdo. Eu estamos- Já para não ter problema. Mas a mulher, nem sendo precavida, às vezes ela consegue. Porque por questões então sofre Antigamente era muito, né? pior. Antigamente era pior. Antigamente E era não só o detetor, tinha, né? Não tinha o body scanner, então tinha esses problemas. Nossa. Eu mesmo tenho uma haste no fêmur e antigamente eu tinha problema. Apitava. Apitava. E normalmente eles passam no scan e às vezes no detetor. É outro Doutores, problema. nós vamos ter que dar continuidade nesse podcast. Nós estamos caminhando já para os nossos 2 minutos finais aqui. E nesses 2 minutos eu gostaria de que a senhora fizesse aí as considerações finais, também voltada para aquela câmera ali, para o nosso público, e agradecer a presença da senhora aqui. Enriqueceu muito, doutora, os conteúdos do nosso podcast. A discussão é muito bacana. Eu acho que nós vamos ter que marcar um outro para eu continuar tirando as minhas dúvidas aqui. Mas, por gentileza. Eu também quero agradecer muito a minha presença aqui, o convite de vocês para falar sobre um assunto tão importante como é esse, para todo o processo penal, para todo advogado que vai atuar nessa área. Eu acho que a cereja do bolo de todo advogado criminalista é descobrir aí uma nulidade no processo. E procura que você acha. Sensacional. Agradecer também ao Volpiani, que é prata da casa nossa aqui, Volpiani. Eu que agradeço mais essa oportunidade, a doutora Marina, sempre bacana estar com ela, dentro do direito, fora dele, uma amiga muito querida, e você também, doutor Targino. Estaremos aí sempre juntos. Sensacional. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhem. Peço para que acompanhem nas redes sociais, indiquem para amigos. O podcast está crescendo. E tem mais. Nós já iniciaremos no mês de setembro a subida dos nossos podcasts para o Spotify. Então nós temos um canal também no Spotify e agora nós vamos estar lá com vocês. Quer ouvir um podcast ali treinando, passeando? É igual OB, lembra? Você compra OB, você pode andar de bicicleta. Vocês não lembram disso? Eu não sei o que uma propaganda antiga. Pula essa parte, pula essa parte. Queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e nos acompanhem nas redes sociais. Até logo. Obrigada.